Olá, aqui em Ijuí, estamos já no finalzinho de agosto, né? Falta uma semana para terminar agosto. Estamos num domingo muito quente, devia ser frio, mas é o contrário, né? Está bastante quente, ventando, é um típico dia de verão. Então o clima está todo desorientado. Normal para os tempos proféticos em que estamos vivendo, né? Cada vez mais o clima está desorientado. Santíssimo e grande Deus, abençoe-nos no estudo da lição desta semana a respeito do estado dos mortos. Santíssimo Deus, que precisamos entender a verdade a respeito desse assunto. Envia, portanto, o Teu Espírito, que nos dê o entendimento com base na Bíblia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, aqui o nosso assunto é a lição número 12, Morte e Ressurreição. Não é? Essa lição é para ser estudada do dia 13 de setembro ao dia 20 de setembro. Bom, o verso aqui de João capítulo 11, versículo 25, diz assim: Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus estava falando, portanto, referia-se a Ele mesmo. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso quer dizer o seguinte, que existe a morte. Não é? Hoje, muitos cristãos, a maciça maioria, acredita num engano. Não é uma crença bíblica, mas alguns líderes a fizeram como se fosse bíblica. Não é? A crença bíblica, nós podemos ver aqui, demonstrar facilmente, aquele versículo que todo mundo usa, que todo mundo já conhece demais, né? Que está em Gênesis capítulo 2, no versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Ou seja, não tem aqui como duvidar ou não entender. Porque o homem, o ser humano, né, passou a ser alma vivente quando Deus juntou o pó da terra, formado em forma de um boneco, né, uma estátua, por certo, deitada, e lhe soprou o fôlego de vida. Pronto, é isso. É o fôlego de vida que sai do ser humano quando ele morre. Ele para de respirar. Simples. É assim que a Bíblia ensina. Então, quando Deus soprou o fôlego de vida, o homem passou a ser alma vivente. A alma vivente é a unidade entre o material que Deus utilizou para fabricar, digamos assim, o ser humano, e o fôlego de vida. Ele, alma vivente, não é uma alma imaterial, que é um ser, né, que não tem matéria, que entrou no primeiro ser humano, e sim fôlego de vida. É muito simples entender isso, né? Mas vamos adiante aqui nos nossos comentários sobre essa lição número 12. Então, a morte, por exemplo, eu costumo dizer aqui que a morte não é uma coisa natural, ninguém aceita a morte. A morte não é um momento feliz, não é? A não ser para aqueles que estão fora da realidade, que têm raiva de alguém, etc., mata uma pessoa e assim por diante, vão festejar, vão no baile, vão dormir tranquilamente, coisa e tal, mas isso não é natural, né? Então, qual é mesmo o estado dos mortos? O primeiro ponto importante é que os mortos não vivem noutra dimensão. O segundo ponto é muito importante. Não há uma alma que consegue se separar de um corpo e sobreviver, né? Só o corpo morre e um espírito imortal, que chamam de alma, que não tem corpo, esse sobrevive. E que vai a um certo lugar, depois retorna para reencarnar. Não existe base bíblica para esse tipo de crença, não é? Jesus, por exemplo, quando
estava tratando do caso de Lázaro. Lázaro havia morrido há 4 dias. Então os judeus costumavam dizer o seguinte, aqueles judeus daquela época, né? Costumavam dizer o seguinte, até 3 dias o sujeito pode voltar a viver. Isso é, não é ninguém acredita em uma coisa dessas, né? Mas enfim, eles afirmavam isso, então Jesus esperou até o 4º dia. E no 4º dia Jesus disse, Lázaro dorme, mas vou acordá-lo. Dorme o sono da morte, porque todos os que morreram ressuscitarão, não é? A morte eterna, a morte que não é sono, que é para sempre, é a segunda morte. Essa ninguém acorda. Se Deus quisesse, poderia acordar inclusive da segunda morte, né? Que é a morte eterna. Mas não vai fazer isso. Então essa é uma morte que não é um sono, essa é para sempre. E quando Jesus vou acordá-lo, Jesus disse, vou acordá-lo, Jesus ressuscitou Lázaro, né? Deu uma ordem. Jesus podia ter feito de várias maneiras. No pensamento, podia ter pensado para Lázaro ressuscitar, teria ressuscitado. Jesus poderia ter entrado no túmulo, na cova lá de Lázaro, né? Que é tipo uma caverninha. Podia ter entrado lá, soprado no seu nariz o fôlego de vida, como fez no caso de Adão. Podia ter feito. Como é que quais são os métodos que para ele dão certo e quais são os métodos que para ele não dão certo? Isso não existe, né? Deus pode, não tem limite, pode tudo, né? Então, Jesus acordou Lázaro, né? Então, por esse motivo, muitos acreditam na imortalidade da alma. É o caso do ladrão da cruz, né? Que Jesus disse assim, em verdade te digo hoje, que hoje estarás comigo no paraíso. Bom, não foi assim que Jesus disse, porque nem aconteceu assim. Jesus morreu naquela sexta-feira, esteve morto no sábado, e no domingo Jesus disse que ainda eu não subi ao meu Pai, depois que ressuscitou. Então não se separou naquela sexta-feira uma alma de Jesus que foi ao céu, porque Jesus mesmo disse, eu ainda não fui ao céu, né? Depois ele foi, no domingo, no primeiro dia ele foi e voltou, aquele mesmo dia. Então, hoje, a nossa esperança não é que haja uma alma que sobrevive por aí e que fica vagando em algum lugar, fica no céu, fica no paraíso, né? Viva esperando alguma coisa. Não. Isso não tem base bíblica, isso é uma base pagã. Isso não se origina na Bíblia, isso se origina no paganismo. No antigo paganismo egípcio, depois no paganismo grego, que herdou do paganismo egípcio, do paganismo babilônico, assírio também, os sumérios. Aliás, todos os povos, exceto aqueles que eram os filhos de Deus, uns poucos, sempre acreditaram numa alma imortal. Isso hoje não é nenhuma novidade. Isso é uma coisa extra-bíblica, né? Então a esperança da ressurreição é quando o Senhor Jesus Cristo voltar por uma ordem divina, em obediência à ordem, esses mortos se tornarão outra vez vivos, né? Não é que eles ouvirão a voz de Deus. Assim também, quando Deus soprou o fôlego nas narinas de Adão, ele recebeu de Deus a vida. Então, quando o Senhor Jesus Cristo voltar a essa terra, vai dar essa ordem, vai enviar a vida. Outra vez, aqueles todos que morreram, eles receberão a vida de Deus, porque a vida só existe em Deus, e voltarão a viver. É assim que a Bíblia ensina, né? Isso aqui está na nossa lição de segunda-feira, no dia 15 de setembro, né? É o caso daquela menina, né? Jesus disse assim, menina, levanta-te. E voltou-lhe o Espírito, que é o fôlego, né? O ar que se respira, que entra e sai dos pulmões, né? E ela se levantou. Então, a semelhança do que aconteceu com essa menina, a semelhança do que aconteceu com Lázaro, a semelhança que aconteceu com aquele filho daquela viúva que morreu, né? Quando Jesus estiver voltando e
ordenar para que os mortos ressuscitem, eles ressuscitarão. Então, vida segue do Senhor Jesus Cristo, que a tem em abundância infinita, e faz com que aqueles seres voltem a viver. Não é? Isso é impossível para qualquer outro ser, a não ser para Deus. Aqui na parte de terça-feira nós temos a questão da ressurreição e o juízo. Não é? Todos vão ressuscitar. Um grupo ressuscitará para ser salvo para a vida eterna, que já passaram pelo juízo. O juízo que está acontecendo hoje, desde 1844. Né? Outro grupo, esse ressuscitará para ser julgado, né? Vai ressuscitar lá no final do milênio, 1000 anos depois da primeira ressurreição. Se bem que alguns daqueles que crucificaram Jesus, daqueles que fizeram grande maldade contra o povo de Deus, ressuscitarão para ver Jesus voltar. Aqueles que banalizaram demais, aqueles que trataram jocosamente, que debocharam de Jesus, da volta de Jesus Cristo, esses vão ter o privilégio de ver aquilo que eles estavam desacreditando. Né? E esses vão morrer mais uma vez. Essa não vai ser a sua última morte, e vão ressuscitar pela terceira vez, né? Para morrer aquilo que a Bíblia chama de segunda morte, ou seja, a morte eterna, da qual ninguém mais ressuscita, só Jesus ressuscitou dela, né? Então o que Jesus disse sobre o inferno, se chamava muito naquele tempo de Jesus, um lugar que chamava Geena, né? Que era o vale de Hinnom, próximo a Jerusalém, não muito distante. E Acás, o rei Acás e o rei Manassés, que foram reis maus, eram do povo de Deus, mas praticaram coisas horríveis. Eles mataram ali crianças em oferta aos deuses pagãos, à semelhança de como faziam os pagãos. Então ali foram mortas muitas crianças no vale de Hinnom. Aquilo ali podia ser chamado de inferno, mas por causa dos pecados cometidos ali, aquilo ali passou a chamar-se Vale de Matança, não é? Comparável ao inferno, né, aquele lugar. Então, Hades, o equivalente ao Sheol, etc., o termo usado, muito comum, usado no Antigo Testamento, né, refere-se ao reino dos mortos, à sepultura, não é? E eles representam simplesmente o lugar onde alguém foi enterrado, né? E quem desce ali, ele não tem mais pensamento, não tem mais nada. Ali terminaram-se todos os pensamentos. Vamos ler aqui um versículo que se encontra em Salmo 124, se não me engano. Salmo, já vamos conferir. Salmo 120, não... Salmo 146, fiz uma grande confusão aqui. Salmo 146, versículo 4. Olha só o que diz ali. Sai-lhes o espírito, que antes tinha entrado o fôlego, né? E eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Outra versão diz todos os seus pensamentos, né? Isso quer dizer que uma vez que morreu, não tem mais alguma coisa que sobra do ser humano e que se mantém vivo, né? Jesus ressuscitou dos mortos, né? E porque Jesus ressuscitou, ele garante que tem poder sobre a morte. A Bíblia fala que participaram 3 na ressurreição de Jesus Cristo: o Deus Pai, o Filho e o próprio Senhor Jesus Cristo. Bastaria que só o Senhor Jesus Cristo se ressuscitasse a si mesmo. Mas ele podia perguntar, mas como um morto pode tomar a decisão de se ressuscitar a si mesmo? Acontece aqui o seguinte, é muito simples de entender. Morreu Jesus humano, mas Jesus divino não morreu. Jesus divino, Deus, nem morre, nunca morre. Já estudamos sobre isso em algumas lições no passado. Então,
Bastaria Jesus divino dizer ali ao corpo, do qual o representava como ser humano, para que ressuscitasse. Bom, em momentos muito especiais, sempre participaram o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, Jesus ressuscitou. Mas ele não ressuscitou desta morte por envelhecimento, por doença, por acidente, por vários motivos que nós estamos sofrendo hoje. Não foi dessa morte que ele ressuscitou. Ressuscitou da segunda morte, a que é para ser eterna. Então, ele venceu a morte definitiva. E por isso ele garante, ele demonstrou que tem poder sobre a morte. Ele mesmo, fazendo a experiência consigo mesmo. Não é? Então ele tem esse poder e nós podemos ter a certeza, a segurança e a esperança de que agora, em função dos sinais que já estamos vendo, que Jesus vai voltar bem logo, os nossos queridos que já faleceram e que faleceram em Cristo na esperança da segunda vinda, da ressurreição, eles vão ressuscitar para nunca mais morrerem. E se eu morrer ou se você morrer, se nós estivermos firmes em Jesus todos os dias, também teremos essa certeza. Um dia Ele nos chama e reviveremos e viveremos para sempre com Ele. Que assim seja com todos nós. Santíssimo e poderoso Deus, abençoe agora os teus filhos e todos aqueles para que possam procurar na Bíblia, entender na Bíblia a respeito da morte e da ressurreição, porque precisamos crer na verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau. E até o próximo e último estudo do terceiro trimestre de 2014.